Hallo, liebe Leute, tudo bom com vocês? Hoje eu quero compartilhar com vocês um artigo que, para mim, é desagradável, surpresa, contraria tudo que acontece na organização Mormon, mas não me surpreende porque ele é um artigo escrito por um grupo, por um site apologético à seita Mormon. E é uma referência no país, tá? Na verdade, o Brasil carece muito desses conteúdos, tanto de pessoas que apoiem a organização, quanto a pessoas que se opõem a ela, né? Mas isso que essa realidade está mudando, não é? A gente vê uma série de mudanças acontecendo, inclusive um discurso mais amenizado, né? Mais caramelizado, sabe aquela coisinha mais docinha? Mas tome muito cuidado com as palavras que são proferidas com todo esse mel, né? Aquele sorriso melífluo, aquela voz suave, né? Porque as aparências enganam. Então, acho que a gente tem que estar sempre ligado em tudo, para a vida mesmo, sempre atento, né? Para que a gente não caia em armadilhas como essa, em roubadas como essa. Eu quero falar rapidamente, porque eu tenho me esquecido de atualizá-los, em relação ao processo de resignação. Ontem, para minha surpresa, saíram duas resignações que nós havíamos pedido há muito tempo. Uma das pessoas, nós já tínhamos conseguido confirmar que havia sido que a organização, que o pedido de resignação havia sido efetivado, porque era um casal, né? Eu recebi a confirmação para a esposa dele e a dele eu não recebi. Eu falei, tem alguma coisa errada. Então ele entrou em contato lá com o líder local e descobriu, olha, teu nome foi removido a pedido teu. Então nós ficamos tranquilos. Eu falei, que pena que eu não tenho aqui o documento por conta desse problema lá com o Quick Mormon, né? Por isso que nós mudamos a estratégia. Mas ontem, para minha surpresa, chegou o dele e de mais outra pessoa, né? O documento provando que foi efetivado e tudo mais, enviado pelo próprio advogado, Mark Noggle, etc. Então vamos aguardar, né, gente? De qualquer maneira, a gente está assessorando alguns de vocês. Eu estou percebendo que o pessoal está recorrendo a essa ajuda que a gente está oferecendo aqui, né, de eu fazer essa intermediação juntamente ao autoridade, olha aí, ao líder local, ao representante local da organização Mormon, e isso está funcionando, tá? Às vezes é um pouco mais rápido, às vezes um pouco mais lento, mas depende muito da boa vontade, né? Espero que nós não precisamos entrar num imbróglio ainda mais desagradável, né? Mas acontece que é uma afronta. Eles não toleram esse tipo de conduta. Quando eles se dão conta de que, pera lá, nós não temos poder sobre eles, como eles ousam, não é? Nós já falamos sobre o processo multimilionário que acarretou essa flexibilização, porque até então era necessário um processo de excomunhão, onde a pessoa saía como culpada, né? Sem fazer nada, ela simplesmente quer se desligar. Isso é uma prerrogativa individual, um direito subjetivo, conferido inclusive pela Constituição da República. Então eu vou deixar esse modelinho que eu já tenho compartilhado com alguns de vocês a partir de hoje nos vídeos ali na descrição e filha, ali na descrição, e vocês então podem usá-lo como referência, não precisa seguir estritamente. Na verdade, até coloquei um pouco de informações a mais do que seria necessário, né? Mas tudo bem. De qualquer maneira, eu já reitero aqui para vocês que, havendo necessidade, eu faço essa intermediação, essa ponte para vocês, tá? É só conseguir para mim o contato do líder local e eu represento, certo? Outra coisa, agora a Igreja Mormon está em associação com a TV Bandeirantes, né? A Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias contra a fome e a TV Bandeirantes, né? E aí saiu que eles doaram cestas básicas e tal. Que para eles isso aí é dinheiro de pinga, né? Dinheiro de pinga, dinheiro de baladinha. Bom, a gente já tem citado aqui que o preceito bíblico deles que se dizem cristãos, né? Não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. Mas hoje a gente vai usar uma escritura que é deles mesmos, né? Do livro que eles chamam de sagrado e que, portanto, encontra-se na hierarquia de escrituras mormons, no topo. Foi assim que eu fui ensinado. Hoje eles tentam desvirtuar um pouco isso, dizendo não, é só um complemento, não tem nada a ver, é igual à Bíblia, mas a Bíblia sofreu alterações e nenhum outro livro aproxima mais o ser humano de Deus. Logo, há uma grande contradição, né? Se eles estão dizendo que é similar, que é idêntico, que estão no mesmo patamar de importância, como que um livro, então, aproxima o ser humano, o homem ou a mulher mais de Deus, né? Então, assim, é óbvio que estão te enganando.
Mas tem uma escritura lá em terceiro Nefe. Nefe é o grande herói do livro dos Mormons. Nossa, ele fazia grandes proezas, tá? E ele diz assim, terceiro Nefe 13, 1:4. Abra aí tua escritura para acompanhar com a gente a leitura. Não é assim que a gente faz na escola dominical? Aí pega a canetinha, grife, fica pensando, refletindo nessas palavras tão inspiradoras sobre a caridade, que seria o puro amor de Cristo, né? Mas enfim, tem gente que não segue bem esse preceito, a começar pela cúpula da organização Mormon. Alguns de vocês falam que eu fico com o olho muito estalado quando eu falo, e daí? E daí? Deixa eu ficar com o olho estalado, gente. Ah, mas você está muito alucinado. E daí? Deixa eu ser alucinado. Não quer me assistir, não assiste. Simples, né? Mas enfim, aí olha o que diz o texto. Em verdade vos digo. Olha, meu bebezinho tá brincando aqui. Ela brinca com os brinquedinhos dela. Lili, o que você está fazendo aí? Em verdade vos digo, que gostaria que desseis esmolas aos pobres, mas guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. De outra forma, não recebereis galardão de vosso Pai que estás no céu. Quando, pois, derdes esmolas, não toqueis trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Nos Mormons existe uma expressão chamada glória dos homens. E aí eles dizem assim, fulano é GH, glória dos homens, porque ele busca agradar o homem, não a Deus. Mas isso é o gene da organização Mormon. Mas quando tu deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que tuas esmolas sejam dadas em segredo. E essa palavra, né, esmola, vou dar uma esmola, ela tem uma conotação, a meu ver, pejorativa, assim, vou dar uma esmola. Você não fala isso, eu dei uma esmola para a vizinha que estava precisando. A gente não fala uma coisa dessa, não é? Nem deveria falar, na verdade. Para que tuas esmolas sejam dadas em segredo, e teu pai que vê em segredo recompensar-te-á abertamente. Então eles não seguem a Bíblia deles, né, que é o livro de Mormon deles. Quem publicou foi um canal chamado Anti-Mormon. Nós somos amigos, assim, não sei bem quem ele é, mas a gente se segue assim, nas redes. Então um abraço para ti aí, Anti-Mormon. Parabéns pelo seu trabalho, gostei muito da alusão aqui. Então é interessante isso, né, porque... E aí eles doaram essas cestas básicas para Amigos do Bem, que é uma organização sem fins lucrativos. Isso, gente, é marketing social. É marketing social, tá? Isso surte efeito. Se eles estão investindo tão pesadamente no Brasil, na América Latina, é porque eles têm dados, eles têm informações, eles têm estatísticas de que vale a pena. Nenhuma empresa sai por aí construindo nada, comprando terreno, investindo, né, alocando recursos à toa. É uma coisa pensada, eles agem com muita estratégia. Sob o ponto de vista dos negócios, eles são experts, eles têm a melhor informação antes de todo mundo. O mundo das corporativas é assim, é o mundo da informação, quem tem a informação primeiro. Por isso que se pensa muito em inovação, muito em pesquisa, né? Porque o mercado ele é muito volátil. Hoje em dia, então, a coisa está muito acelerada, as mudanças estão aí. Então, eles estão ligados, a estratégia é essa. Mas se você for indagar isso numa liderança mormon, olha, por que a igreja está anunciando tanto? O líder vai te dizer, vai te dar algumas respostas entre tantas possíveis. Algumas delas, olha, não questiona porque não nos cabe. Outra delas, doutrina profunda. Não mexa com isso porque sois menos que o pó da terra. Está além da nossa compreensão. Deus é que deve ter solicitado. Né? Seria uma outra explicação. Não, é uma estratégia vinda de Deus para a alta cúpula, para o profeta, e então a gente se cala e acata. Outro líder pode fazer contigo o seguinte, pegar o livro dos Mormons, abrir algumas passagens magníficas desse livro tão inspirador, onde você vai aprender muitas coisas interessantes. Então ele vai te explicar as estratégias que Deus usou para evangelizar os povos, por exemplo, principalmente para mostrar os propósitos de Deus. Quando, por exemplo, ele ordena que Nefe, o grande herói do livro de Mormon, santinho, bonzinho, heróico, nossa, ungido do poder do alto. Aliás,
Não me agrada essas pessoas com esses propósitos tão genuínos, né? Essa coisa glamourizada, sabe assim? Eu não gosto, gente. Toda essa pureza, quando começa eu já fico com o pé atrás. Então, Nefe foi incumbido da responsabilidade de recuperar antigos registros que estavam gravados em placas de latão de um homem muito poderoso e perverso chamado Labão. Isso aí como eles são criativos, Labão, Latão, nossa, até eu faço isso. Mas enfim, e para isso, Nefe não sabia como agir, porque a fama de Labão de ser um homem intolerante, frio, cruel e perverso havia se espalhado por todas as terras. Então Nefe, muito educadamente, se aproxima e fala: o senhor poderia Olha como ele é estratégico. Me conceder essas placas? Labão então ameaça Nefe e seus irmãos que o acompanham de morte, tenta e sai em perseguição a eles conseguem escapar. Então Nefe recebe mais uma ordem de Deus, que ali ele ensina um grande preceito, que Deus sempre prepara um caminho para que suas ordens possam ser cumpridas. E eu, Nefe, disse a meu pai: eu irei e cumprirei as ordens do Senhor, pois sei que o Senhor nunca dá ordens aos filhos dos homens sem antes preparar um caminho pelo qual suas ordens possam ser cumpridas. Todo Mormon sabe isso aí. Eu tenho um Mormon que não saiba. É a primeira coisa que ensinam para um filho a falar, porque aí está implícita a ideia de uma obediência servil e de uma certeza de que o caminho está preparado para você seguir, tá? E ele então vai. Mas Deus é tão bondoso que ele faz o seguinte: ele entrega Labão nas mãos de Nefe. Nefe entra no castelo, nos aposentos de Labão, e ele está embriagado oportunamente de vinho, porque para Deus tudo é possível. Você sabe que Deus faz o milagre acontecer, né? Lembrei de uma coisa aqui, deixa pra lá. Então, não satisfeito com isso, o homem já está indefeso, alcoolizado, bêbado, babando. Ele pega uma espada por ordem de Deus e decapita Labão. Pega as placas e, na verdade, antes disso, ele é recebido por... exatamente. Ele decapita Labão. Claro, o cara morre, evidentemente, então ele ele usa as vestimentas de Labão e se desloca pela residência, pelo local onde ele mora, e encontra um servo de Labão, que pensa que Nefe é Labão. Engraçado, eles têm o mesmo porte físico, a roupa não está manchada de sangue, não há vestígio de assassinato em parte alguma, não houve grito, não houve nada. Está tudo certinho. O servo, então, leva Nefe até o local onde estão depositadas as placas, e Nefe as recupera. Ocorre que esse servo acaba acompanhando Nefe depois descobre que Nefe que não é Labão, descobre a farsa, mas ele acompanha Nefe também e sua família. Esse é um ensinamento do livro de Mórmon, tá? Então, é uma das possíveis respostas que você vai ter para esse descumprimento de uma passagem bíblica, de uma passagem do livro que é sagrado para eles. Os propósitos de Deus a gente não conhece. Olha como Deus instrumentalizou Nefe, e preparou todo o caminho para que as suas ordens possam ser cumpridas. E aí você pergunta: mas ele matou um outro filho dele. Mas é melhor que um homem faleça do que toda a humanidade pereça na iniquidade, algo similar a isso. Há uma outra passagem também que eles vão tentar te colocar na cabeça, dizendo o seguinte: olha, veja bem, lembra da história de Amon e o rei Lamoni? Pois é, Amon usa de astúcia para se infiltrar nos domínios do rei Lamoni e ganhar sua confiança para que possa pregar o evangelho àquele povo que está imerso na mais absurda iniquidade. Então, ele precisa de estratégia. A estratégia dele foi: o rei Lamoni ele foi ganhando a confiança aos poucos e tal, se mostrando um servo fiel. E o rei Lamoni disse assim: agora você vai tomar conta dos meus rebanhos, porque para que não roubem. Então ele vai e alguns homens tentam se apropriar das ovelhas, então ele pega a espada e decapita todo mundo, corta braços de todo mundo. Então ele é enaltecido pelo rei e adquire a possibilidade de poder pregar ao povo.
E Deus, mais uma vez, não se preocupou com aqueles que tentavam furtar no rebanho, de repente por fome, necessidades, ou às vezes até mesmo por malícia, enfim. Mas não interessa, Deus não perdoou, não deu segunda chance, não deu nada. São os desígnios de Deus. Então, quando fala-se de caridade, que é algo que não deve ser exposto dessa forma, com trombetas e pirotecnia, e a gente achar estranho, prepare-se para essas respostas. Os desígnios de Deus não nos são dados. Eles divulgam, por exemplo, aquele programa que eles têm de ajuda humanitária, né, mãos que ajudam. Nossa, isso da mídia para eles o tempo inteiro é mão de obra gratuita. Eles não gastam praticamente nada com isso, porque os membros atuam como voluntários, tá? Serão muitas as tentativas de te fazer, de te convencer de que está tudo certo lá dentro, de que é tudo perfeito, de que tudo anda como deve andar, de que não há nada absolutamente fora do lugar. E os erros que acontecem são erros oriundos de homens. Então eles jogam tudo para elas, atribuem tudo à falha da humanidade e se desobrigam de qualquer responsabilidade. Eles atuam sob a supervisão e autorização de Deus imediatamente, tá? E aí alguns mormons vão continuar a tentativa de te ludibriar e vão dizer assim, não, mas nós não falamos essa história de que nós falamos que o profeta fala diretamente com Deus, é uma alegoria, não é bem assim, é o Espírito que fala. Então por que as pessoas sobem nos púlpitos mormons no primeiro domingo de cada mês para prestar seus testemunhos individuais e dizem com todas as letras, eu sei sem sombra de dúvida de que este homem é o profeta de Deus e que ele fala face a face com Deus. E mais, se isso não é literal, se essa interpretação é equivocada, então Joseph Smith talvez não tenha visto Deus literalmente, talvez ele tenha imaginado. Abre aqui espaço para essa nossa indagação. Talvez ele tenha escutado uma voz, mas não viu Deus carne e osso pairando no ar junto com o Filho primogênito, Jesus Cristo, que ele mesmo autorizou que sacrificassem para que morresse em nome de nós, dos pecados dos homens. Abre espaço para uma série de indagações. Então ele não viu anjo moroni nenhum, ele pode ter imaginado, se não é literal, se Joseph Smith, se o profeta atual não fala face a face com Deus, se a igreja não é conduzida por Deus diretamente por intermédio desses homens que são chamados por Deus e que com ele dialogam, Joseph Smith também não, que ambos ocupam a mesma posição. Joseph Smith tem a posição destacada de ser o restaurador, aspas aqui, ponham aspas gigantescas, do tal evangelho dele. Portanto, mas os outros também são profetas. Então, se eles não falam e não veem Deus, por interpretação, Joseph Smith também não fala e não vê. Ele, no mínimo, imaginou, ele escutou uma voz, ele buscou o Espírito, ele orou, buscou inspiração. As contradições estão em todas as explicações que eles vão te passar. Fique atento a elas e não sucumba. E é claro que as pessoas de menor instrução, às vezes ou quase sempre, são levadas com mais facilidade, sucumbem com mais facilidade, porque ela precisa de esperança para viver. Em tempos tão sombrios como esses, tudo que aparece para as pessoas, elas se agarram. Ela não tem a segurança de uma vida econômica estável. E, enfim, são vários os motivos, né? Instabilidade emocional, algum problema psicológico, a perda familiar, a sensação de solidão, que é tão comum, né? Hoje em dia, principalmente nas grandes cidades. Porque, por exemplo, eu não tenho amizade com o meu vizinho da porta. Cumprimento com respeito e tal, mas sem amizades, né? Principalmente nesses bairros mais centrais, é cada um a sua. Então as pessoas vivem seus mundos cada vez mais emparedadas, mais isoladas, e a sensação de solidão é um dos motivos que levam as pessoas a buscarem essas organizações. Enfim, eles conhecem bem as mazelas humanas, os sofrimentos, as dores, a fragilidade, e eles fazem tudo pensado de uma forma muito elaborada, muito estratégica. Se eles estão no Brasil investindo o que estão investindo em templos magníficos, tá? Na TV Bandeirantes, TV Manchete, nossa, hein?
Rede TV, agora o cara tá, ó, né, faz tempo. É que lembra dos Cavaleiros do Zodíaco que eu assistia lá, né, se utilizando da tecnologia para chegar até as pessoas, eles sabem o que estão fazendo, certamente vai ter retorno para eles. Fique atento e não caia na cilada mormon, tá? Não se surpreenda com doações que são divulgadas de uma forma espalhafatosa, cheia de luzes e fogos de artifício. Isso pode ser uma forma de te atrair para lá. Tá certo? Bom fim de semana para vocês. Aproveita esse friozinho bom aí para tomar um vinhozinho, tá? E a gente se vê mais em breve do que vocês pensam. Tchau, tchau. Bis done.